Eu sou o arte educador Arthur Cordeiro. Sou homem, branco, tenho os lábios grandes, o nariz médio, meus olhos são castanhos. Meu cabelo é meio preto, meio grisalho. Em nossa videoaula de artes visuais hoje, nós vamos conhecer uma técnica de ilusão de ótica, que pode ser utilizada no desenho, na pintura, na fotografia e no cinema. O nome dessa técnica é perspectiva. A perspectiva nada mais é do que uma técnica que foi inventada para que a gente consiga representar objetos, pessoas e espaços de 3 dimensões em lugares que tenham apenas 2 dimensões. A princípio, pode até parecer um pouco confuso e difícil, mas eu tenho certeza que você já ouviu falar em pelo menos 2 dimensões na aula de matemática, mais especificamente na área de geometria. Geometria? Vem cá, essa aula de matemática é de arte, né? Aula de arte. Eu em geometria... Não gostei. Fica quieto, Juninho. Ele tá só dando um exemplo, cara. Não vou ficar nessa aula, não. Não vou ficar. Daqui a pouco ele tá pedindo pra ele fazer conta. Faz uma conta aí, é de arte, mas faz uma conta. Não vou ficar nessa aula, não. Não vou ficar. Gostou arte matemática? Não vou ficar, não. Vocês não precisam ficar preocupados, porque nós não vamos tratar aqui sobre números e retas e ângulos. Eu vou explicar para vocês sobre a visualidade, ou seja, a ilusão de ótica, a impressão que nós temos de que existe profundidade, onde na verdade não existe. As 3 dimensões são altura, largura e profundidade. Vejamos um exemplo. Essa cadeira tem a dimensão da altura. Eu posso percorrer esse objeto com a minha mão de cima para baixo. Ela também tem a dimensão da largura. Posso percorrer com a minha mão o objeto de um lado para o outro. Podemos perceber a profundidade. Posso percorrer a minha mão para frente e para trás. Ou seja, esse objeto tem 3 dimensões. Já uma folha, nessa posição que estamos vendo, é bem diferente. Ela tem altura. Posso percorrer a minha mão de cima para baixo. Ela também tem largura. Posso percorrê-la de um lado para o outro. Entretanto, ela não tem profundidade. Não dá para ir com a minha mão para frente e para trás. A folha tem apenas 2 dimensões, altura e largura. Por isso, falamos que a cadeira é tridimensional, tem 3 dimensões. E a folha é bidimensional, tem apenas 2 dimensões. Você saberia me dizer como é possível que a gente consiga desenhar uma cadeira que tem 3 dimensões em uma folha que tem apenas 2 dimensões? Nós conseguimos fazer isso graças à técnica da perspectiva. Um dos métodos de perspectiva simples e muito utilizado é a chamada perspectiva cavaleira. Vou explicar para vocês usando cores. Todas as linhas que forem da dimensão da altura, eu vou desenhar de azul. Elas serão sempre verticais, linhas em pé. As linhas que forem referente à largura, vou desenhá-las de vermelho. Elas serão sempre horizontais, linhas deitadas. Já a terceira dimensão, a profundidade, vou desenhar utilizando uma diagonal em verde. Como nosso primeiro exemplo, vamos começar desenhando um cubo. Primeiro, eu traço um quadrado. Faço as linhas azuis e vermelhas, da altura e da largura. Depois disso, começo a colocar a nossa profundidade. Acrescento diagonais. Conforme vou colocando as diagonais em verde, vou fechando o nosso cubo colocando ora a altura e ora a largura. Pronto! Acabei de desenhar uma figura de 3 dimensões em uma superfície que só tem 2. Que tal você também tentar isso? Atividade: desenhando com perspectiva cavaleira. Para essa atividade, você vai precisar apenas de folha e lápis. Vamos tentar desenhar primeiro uma casa. Primeiro, precisamos desenhar toda a frente da casa. Quando a frente estiver pronta, vou acrescentar a diagonal para dar profundidade à minha casa. Viram só? Bem simples. Tente você também na sua casa. A técnica da perspectiva foi elaborada há muitos séculos e podemos vê-la em quadros e afrescos como esses. Observem como os objetos e as casas estão sempre desenhadas com o acréscimo da diagonal.
Essas imagens ficaram conhecidas por utilizar a perspectiva espinha de peixe. Se nós traçarmos as diagonais do quadro, ela vai nos lembrar a forma de uma espinha de peixe. Viram? Olha lá, não, que eles dão espinha de peixe. Eles fazem isso tudo sem querer. É tudo sem querer que eles fazem. Aí depois fica inventando teoria pra dizer que pensou. Ah, não pensou nada. Já esse quadro aqui, muito conhecido, chama-se A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. Se nós traçarmos as diagonais, algo curioso acontece. Você já tinha percebido que todas as diagonais apontam para a cabeça do personagem principal? Esse aí, Juninho, vai falar que foi sem querer? Olha lá, Juninho. Foi sem querer isso aí também? Isso aí é uma vez ou outra também. A maioria é tudo sem querer. Uma vez ou outra. Eles não ficam pensando muito não. É tudo sem querer. Como expliquei para vocês e nós vimos alguns exemplos, essa técnica de perspectiva cavaleira foi elaborada para criar a ilusão de ótica e é muito utilizada em pinturas e desenhos, mas ela não é a única técnica. Inclusive, as diversas técnicas de perspectiva e para causar ilusão de ótica podem causar, na verdade, confusão de ótica, dependendo de como ela for utilizada. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? O artista Escher, por exemplo, brinca com essa confusão ótica nas suas gravuras. Observem essa imagem e me responda. Você acha que as pessoas estão subindo ou descendo as escadas? Essa brincadeira também acontece no cinema, como vemos no filme A Origem. A perspectiva também pode ser forçada, como nos filmes O Senhor dos Anéis. Observem que veremos diversos atores que foram gravados distantes de onde a cena estava sendo realizada, nos fazendo acreditar que eles são muito maiores e às vezes até menores do que de fato são na realidade. A Fantástica Fábrica de Chocolate, ou Um Duende em Nova York. You changed batteries in the smoke detector? Sure did. Triple A's. In 6 months, you'll have to check them again. And you're the only baritone in the elf choir. You bring us down a whole octave. In a good way. See, buddy, you're not a cotton-headed ninny muggins. You're just special. Atividade. Foto de perspectiva forçada. Essa atividade foi uma proposta da professora Elisângela de Moura Santana dos Santos, na Escola Municipal Belmiro Medeiros, na 11ª CRE, Ilha do Governador. As turmas que realizaram essa atividade eram do 7º ano, 1701 a 1704. Após uma breve explanação sobre o primeiro e segundo plano, onde os alunos também visualizaram composições, desenhos e pinturas e puderam observar a perspectiva, foi sugerido que utilizassem a linguagem fotográfica para elaborar composições apresentando a perspectiva forçada. Durante a atividade, também foi abordada brevemente a ideia de profundidade e ilusão de ótica. Gostaram da inspiração? Agora solte sua criatividade e faça a sua própria foto. Se for postar em alguma rede social, não se esqueça de marcar a Multirio e a Secretaria Municipal de Educação. Isso aí, Juninho, tu faz aí? Vai falar que é sem querer? Ah, não é sem querer nada não. É muito pensamento envolvido. Ninguém faz nada sem querer não. Tem que pensar antes, tá vendo? E não, eles ficam lembrando as coisas que eu falei lá no início. Ninguém nem lembrava mais. Aí se arrancou, cara. É, o pessoal arrancou no coração. Isso não faz bem, não. Ninguém nem lembrava mais, ele foi lá e falou. Só pra implicar comigo. Existem muitas outras técnicas para causar ilusão de ótica e para a gente aprender a dar cada vez mais profundidade às nossas obras. Quer saber que técnicas são essas? Procure seu professor de arte. Agora, a nossa videoaula continua com o professor de Educação Física, Flávio Nascimento.
Até a próxima videoaula, pessoal! Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor de Educação Física Flávio Nascimento e vou iniciar a aula fazendo a minha autodescrição. Eu sou homem, sou alto, sou pardo, tenho cabelos curtos e pretos e estou vestindo uma camisa lilás. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre o xadrez. O jogo de xadrez surgiu no século VI, lá na Índia, com o nome chaturanga, que significa algo como os 4 elementos do exército, em sânscrito. Naquela época eram representados todos os componentes das forças militares, por isso esse nome. Mas obviamente que o jogo não ficou apenas na Índia, ele acabou indo para a China, Rússia e também para a Pérsia. É legal dizer que foi da palavra persa Shah, que significa rei, que se deu o nome xadrez. Quando os árabes conquistaram a Pérsia, eles encarregaram de espalhar o jogo. Eles costumavam levar os tabuleiros para as terras que tinham invadido no norte da África, e quando ocuparam os países europeus, Espanha e Portugal, acabaram introduzindo o jogo na Europa. Inclusive, foi nessa época que o jogo começou a ser como conhecemos hoje em dia, tendo características da Idade Média, como a adição das torres e dos bispos. Vale lembrar que nessa época foi criada a peça Rainha, conhecida por ser a mais forte de todo o jogo, podendo se locomover em qualquer direção. Desde o século XIV, as regras do xadrez não mudaram mais. Vocês sabiam que a prática do xadrez pode trazer vários benefícios para as pessoas? Vamos conhecer alguns deles? Aproxima as pessoas. O xadrez vem evoluindo ao longo dos anos. Hoje é um esporte e um jogo de tabuleiro que consegue unir pessoas de diferentes idades e que juntos dividem suas experiências e sua paixão pelo jogo. Aumenta a confiança. Por ser um jogo onde apenas 2 pessoas podem jogar, você não tem ajuda de outra pessoa, como acontece em duplas e equipes. Portanto, cada decisão, cada jogada e cada estratégia depende exclusivamente de você. Por isso, o jogo ajuda a desenvolver e aumentar a autoconfiança, ao aprender com suas vitórias e derrotas. Compreensão das consequências das ações. Um dos ensinamentos do jogo de xadrez é que em determinados momentos é necessário sacrificar uma determinada peça para ganhar a partida. Ou seja, na vida real, há momentos em que você deve abrir mão de certas coisas para que possa alcançar seus objetivos, assim como no jogo de xadrez. Agora nós vamos aprender sobre o tabuleiro e as peças do xadrez. As peças são distribuídas em um tabuleiro quadrado com 64 casas, alternando entre pretas e brancas. Cada jogador posiciona suas peças em um lado do tabuleiro, ficando frente a frente. Agora vamos conhecer as peças do tabuleiro de xadrez. 8 peões, uma rainha, um rei, 2 cavalos, 2 torres, 2 bispos. Agora preste atenção na ordem das peças que estamos colocando no tabuleiro. Agora vamos aprender algumas regras do xadrez para que possamos usá-las na prática. As movimentações das peças de xadrez são feitas de acordo com cada peça e sua determinada regra. No caso dos peões, as movimentações são feitas de forma frontal, sendo que no primeiro movimento é permitido avançar 2 casas à frente. No entanto, os movimentos seguintes são feitos uma casa por vez. Já o ataque do peão é feito sempre pela diagonal. As torres se movimentam sem limite de casas, podendo ir para frente e para trás, ou para a direita e esquerda, vertical e horizontal. Já os cavalos se movimentam em forma de L, ou seja, sempre 2 casas em um sentido e uma casa no sentido perpendicular àquele, sendo que o movimento é permitido para qualquer direção. O movimento dos bispos também não possui restrições quanto ao número de casas, podendo se movimentar várias casas de cada vez, mas somente na diagonal. A rainha tem livre movimentação sobre o tabuleiro, ou seja, pode se movimentar para qualquer direção, sem restrição quanto ao número de casas. Já o rei, embora possa movimentar em qualquer direção do tabuleiro, sua movimentação se restringe a uma casa por vez. No entanto, o rei é a peça fundamental do jogo. Quando capturado, o jogo é finalizado, pois o objetivo do jogo de xadrez foi alcançado. E aí, gostaram da nossa aula? Bastante interessante, não é? Aproveite e convide outros colegas para uma partidinha de xadrez com você. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Revisão. Na aula de artes visuais hoje, aprendemos sobre perspectiva e um pouquinho de ilusão de ótica. Na videoaula de educação física, aprendemos sobre xadrez, sua história, seus benefícios e as regras.